nós vamos estar iniciando o nosso estudo nessa parte da tarde de hoje. E antes disso, eu quero convidar vocês para estarmos fazendo uma oração, pedindo a iluminação do céu. Vamos orar agora. Bendito Deus, agradecemos a Ti pela Tua providência, especialmente porque hoje é o Teu santo dia, um dia realmente maravilhoso para enxergarmos a Tua luz, que vem de uma forma muito especial no Teu santo sábado. Abençoe-nos para que compreendamos profundamente a Tua verdade em todos os sentidos, ilumine nosso entendimento e que sejamos preparados para o Teu propósito, especialmente por meio desta classe bíblica que tem tido o seu êxito neste trabalho. E graças a Ti estamos muito satisfeitos, porque Tu tens sido nosso refúgio, nossa fortaleza e nosso líder principal para ensinar-nos, para podermos viver a Tua verdade. Agradecemos a Ti, bondoso Deus, por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amigos, hoje eu queria abrir um espaço para vocês, para caso vocês tenham alguma pergunta para fazer sobre o último estudo que nós passamos, acerca da queda do homem e o plano da salvação, que foi o estudo de número 6. E queria saber se vocês têm alguma dúvida. Sei que não chegou muita gente, mas não sei se vai chegar mais pessoas. Mas eu quero saber se vocês têm alguma dúvida, se vocês têm algum comentário a fazer. A gente abre agora o espaço para vocês. Aí vocês podem falar alguma coisa, porque aí depois nós vamos estar dando continuidade ao nosso próximo estudo, tudo bem? Sintam-se livres para perguntar ou então para comentar. Boa tarde a todos, um feliz sábado. Não, Edilson, assim, do penúltimo estudo, eu tinha até anotado, e no último também, mas foi logo no começo, e você acabou tirando a minha dúvida no decorrer do estudo. Então, eu acho que até agora, para mim, está tranquilo. Ai, que bom, Lindy. Muito bom. Maravilha. E você, Bruna, tem alguma dúvida? Max? Romani, tem alguma dúvida aí, alguma coisa a perguntar? Se vocês não têm dúvida, então tudo bem, a gente pode estar dando continuidade, tá certo? O estudo não tem não, Edilson, está tudo dentro. A gente aprendeu tudo. Ou nada, né? Ou nada. Ou nada. Não, tá certo. O importante é que vocês estão começando a entender, né? Pelo menos estão tendo assim um entendimento, né? Isso é importante para vocês poderem caminhar. Então, a continuidade do estudo hoje é sobre a santificação, tá? E o Levi, já lá no grupo, ele colocou os tópicos da sequência de estudo, né? Dos tópicos que nós iremos estudar daqui para frente. E o primeiro tópico que eu quero passar para vocês é sobre a questão da conversão. E a santificação é um assunto importantíssimo, porque nada mais, nada menos é o aprofundamento da justificação pela fé na nossa experiência diária. Tá? A justificação pela fé, ela sempre vai ser a raiz de nossas vidas, vai ser sempre o centro de nosso pensamento e vai ser, na verdade, o nosso ar que respira. E a nossa experiência com esse ar que respiramos, nesse sentido, passa a ser a santificação. A nossa experiência diária com Cristo. A gente pode estar iniciando esse estudo a partir de 2 Coríntios, no capítulo 5, no versículo 14 até o 17. O 2 Coríntios, no capítulo 5 inteiro, o apóstolo Paulo, ele fala acerca do templo terrestre, que somos nós mesmos, e que nós estamos revestidos ou vestidos deste templo terrestre, que há de ser desmoronado quando chegarmos no fim da história humana e sermos assim transformados no abrir e fechar de olhos. E ele, ao citar sobre isso,
ele fala que nós seremos revestidos de um templo eterno, ou seja, revestidos da glória do eterno. E mostrando como isso poderá acontecer, ele fala exatamente no versículo 14 o seguinte: porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E Paulo, ele diz isso porque no versículo 13, ele cita que se eles se enlouqueceram como cristãos, ao terem compreendido a verdade, eles se enlouqueceram para Deus. Mas para os seres humanos, na sua vida social com eles, eles procuraram conservar o juízo. O que isso significa? Significa que quando a pessoa conhece o Evangelho, ela fica extremamente maravilhada. Ela praticamente perde o controle de seu raciocínio e inunda-se no seu espírito uma emoção muito forte, porque ela nunca imaginava que a verdade fosse tão forte, tão clara, tão profunda como ela é. E a partir daí, o apóstolo Paulo, ele apresenta isso como se a pessoa se enlouquecesse. Esse enlouquecimento aqui não representa fanatismo, tá? Esse enlouquecimento, na verdade, é um amor muito forte, muito profundo por Deus, quando o cristão conhece o Evangelho, a justificação pela fé. Por isso que o apóstolo Paulo aqui na 2 Coríntios, no capítulo 5, verso 13, ele disse que eles fazem isso para Deus. Ou seja, diante de Deus, apenas na sua vida particular com Deus, eles se enlouquecem de amor por Deus. Mas em sociedade com as pessoas, eles se propuseram a conservar o juízo. Por quê? Porque a alegria é tão grande de compreender que estão salvos em Cristo Jesus, que a contenção disso tem que ser equilibrada, de modo que as pessoas não fiquem preocupadas com o estado de espírito dessas pessoas que conheceram a verdade. Então, por isso que no versículo 14, ele explica a razão desse fato. E essa razão é justamente porque o amor de Deus constrange. E constranger, o que significa constranger? Se vocês pegarem no dicionário, constranger significa obrigar, significa prender, significa envergonhar. Acontece que este constrangimento aqui do Evangelho é uma situação que envolve exatamente estes três significados, de prender, envergonhar-se e ser obrigado. Só que no Evangelho, essas três palavras, estes três significados, eles se tornam um só. Por quê? Porque a pessoa ela passa a entender que ela não tem resposta diante da verdade que é apresentada para ela. Ela não tem como refutar, ela não tem como questionar o que o Evangelho está sendo para ela ali revelado. Por isso que constrange. A pessoa ela fica presa, ela fica num estado catatônico, ela não tem ação, ela não tem reação de tentar se argumentar ou de se justificar diante da verdade do Evangelho. Ela fica envergonhada. Por quê? Porque ela percebe que o caráter dela está contaminada pelo pecado e que ela não tem condições de se salvar. Ao mesmo tempo em que ela se sente, então, obrigada. E essa obrigação é de tomar uma decisão, ou de aceitar a verdade, ou de rejeitá-la. Então, o constrangimento aqui, apresentado por Paulo, abrange estes três sentidos dentro da luz do Evangelho, quando ele fala que o amor de Cristo nos constrange. Julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. Por isso que ele fala que todos morreram, ou todas as pessoas que vierem a conhecer o Evangelho, elas acabam morrendo espiritualmente, porque elas não têm ação. Não há reação no espírito delas. Elas se tornam presas, como se diz, sem ação, né? Então elas perdem o controle da própria vida delas, no sentido espiritual, vamos dizer assim, e elas se sentem envergonhadas, enojadas de si mesmas, por se verem numa situação de pecado diante de Deus.
E nesse sentido, Paulo diz que todos morreram por causa da morte de apenas um. E essa morte apresentada por uma única pessoa é Jesus Cristo. E o verso 15 ele diz: e ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si. Então, é aqui encontrada a causa da conversão. O que é exatamente conversão? Conversão é você deixar de viver para si mesmo e passar a viver para Deus e para o próximo. É isto o que caracteriza a conversão. É você viver para Deus e para o próximo. E, diante disso, ele utiliza como base a morte de Cristo. A morte de Cristo passa a ser o fundamento dessa mudança do coração. Porque ele diz, e ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então, a conversão é viver para Deus. E isso só é possível quando a pessoa conhece a justificação pela fé. Não existe nenhuma outra verdade ou qualquer outro conhecimento na Bíblia que possa promover esta mudança de coração ou a conversão. Nada pode fazer a pessoa ser convertida se não for o conhecimento da morte de Cristo por ela, que é revelado na justificação pela fé. Não existe outro conhecimento. Mesmo que a pessoa se torne hábil no conhecimento bíblico de diferentes assuntos históricos, culturais do povo judeu no passado, ou mesmo que ela alcance uma formação acadêmica em teologia, não importa. Todo conhecimento que ela recebeu não é capaz de converter uma pessoa para Deus. O único conhecimento que possa convertê-la é exatamente a justificação pela fé. Por isso que Paulo afirma que ele morreu por todos, para que todos os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aqueles que para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim, verso 16, que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. O que Paulo está querendo dizer? Paulo está querendo dizer que quando uma pessoa se converte, a visão dela também é mudada. Ela tem uma outra visão de mundo. E essa visão que ela passa a ter das pessoas, da sociedade, não é mais segundo a carne. O que isso significa? Segundo a carne, nós vimos no estudo anterior que carne representa a natureza humana mesmo, do próprio ser humano, né? Porque Jesus disse para Nicodemos, aquele que nasce da carne é carne, né? Então, isso quer dizer, nós nascemos de nossos pais, somos, portanto, seres humanos, nascidos, e este nascimento é o nascimento segundo a carne, tá? Então, quando nós nascemos segundo a carne, nós também temos uma visão segundo a carne. E ter uma visão segundo a carne significa interpretar o mundo à sua volta de acordo com a sua inteligência, de acordo com o seu modo de pensar, com o seu modo de viver. E de acordo com a educação que você teve de seus pais, de acordo com a cultura que você convive em sua sociedade, em seu país, em sua nação. Então, esta é a característica de se observar o mundo, segundo a carne, segundo a maneira humana. Porém, o apóstolo Paulo diz que daqui por diante, a ninguém conhecemos mais segundo a carne. Então, todas as pessoas que se convertem, a partir daquele momento, elas não conhecem mais as pessoas segundo a carne. Elas vão conhecer as pessoas segundo o Evangelho, segundo a guia do Espírito Santo. E o que significa conhecer as pessoas segundo a guia do Espírito Santo? Bom, segundo a carne, em primeiro lugar, explicando isso, seria o quê? É você considerar as pessoas, todas, cada uma tem a sua forma de viver, tem o seu jeito de ser, mas que tudo que elas fazem está certo. Se elas cometem erros, isso é natural, faz parte da natureza. Se nós pecamos, não existe exatamente o pecado. O que existe são erros, são coisas da própria natureza. É algo inato à natureza, isso é uma coisa dentro da normalidade. Então, a gente julga que tudo é bom, que não há problema nenhum, né? A vida do ser humano
toda é boa, o mundo é bom, a cultura do mundo é boa. Então, nós passamos a ter uma visão comum dentro de uma comunidade, uma visão, na verdade, universalista, que é aquela visão que a humanidade está certa. A humanidade tem razão em seus projetos, em seus planos, né? Em sua sociedade construída, em sua cultura, em sua forma de viver. Então, a humanidade está certa. Então, essa visão comum é uma visão que pertence a uma visão da carne humana, tá? Não é uma visão segundo o Espírito, segundo o Evangelho. Uma visão segundo o Evangelho, isso é diferente. Você começa a perceber que os seres humanos foram todos criados por Deus e que todos poderiam ser perfeitos, mas não são. E estão se degenerando fisicamente, espiritualmente, e estão indo rumo à morte, à condenação. E você percebe também que o pecado não é uma coisa normal, é uma coisa anormal, é uma anomalia na natureza do ser humano. E que o pecado é vil e que precisa ser banido. E este banimento só pode ocorrer por meio do Evangelho. Então, isso já seria viver não segundo a carne, ou não interpretar o mundo segundo a carne, mas seria interpretar o mundo segundo o Evangelho. Assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não o conhecemos deste modo. Por que Paulo disse isso? Porque Paulo, quando ele mesmo, na sua vida pessoal, a sua própria experiência pessoal, ele soube do movimento do cristianismo realizado ou iniciado pelos discípulos. Paulo, ele era um judeu fervoroso. Ele era um fariseu que era fidedigno, fiel à religião judaica. E na sua vida particular com Deus, do modo como ele vivia com Deus, ou ele achava estar certo, ele encarava esse movimento cristão um movimento perigoso. Eles julgavam que aquelas pessoas todas eram de Satanás. E ele promoveu uma luta direta em matar os cristãos, em favorecer Roma e ajudar a nação judaica a combater contra os cristãos. Então, ele mesmo, pessoalmente, ele concluiu que ele havia conhecido a Cristo segundo a carne. E não somente ele, mas também os discípulos, como, por exemplo, Pedro. Pedro, quando conheceu Jesus, mesmo compreendendo e convivendo com Jesus, Pedro ainda não havia se convertido. E os discípulos também não tinham se convertido. E o que aconteceu? Foi necessário que Cristo convivesse com eles, ensinasse eles, e eles pudessem aprender mais do Evangelho, a tal ponto de que quando Cristo veio a morrer, e eles se espalharam, fugindo do poder de Roma, e também do poder dos judeus, eles se viram numa situação de isolamento e sofrimento. E naquele momento em que eles não tinham mais o mestre com eles, houve a conversão no coração deles. Eles compreenderam o significado da morte de Jesus. Que aí foi a base para eles, exatamente o Evangelho, de eles se converterem, de eles não mais enxergarem a sociedade segundo a carne, ou compreenderem sobre Jesus segundo a carne, mas agora eles estavam compreendendo a Cristo segundo o Espírito, ou segundo o Evangelho. Por isso que ele conclui dizendo que, contudo, agora, já não o conhecemos deste modo. Aí, o verso 17, ele diz, assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. É por isso que a nova criatura é aquela criatura que tem o coração constrangido, aprisionado pelo Evangelho, né? E é entendido de que ele não vive mais para a carne, mas ele se propõe em ter uma vida para Deus. Ele também se propõe a enxergar o mundo não mais segundo a carne, mas segundo a guia do Espírito Santo, ou segundo o Evangelho. Então, nesse sentido, ocorre a mudança no coração dessa criatura. Ela passa a ser uma nova criatura. E ser uma nova criatura significa exatamente não mais refletir o seu próprio caráter humano,
mas passar a refletir a imagem de Jesus. E refletir a imagem de Jesus não significa apenas obedecer e praticar boas obras. Refletir a imagem de Jesus é refletir realmente o Evangelho, a justificação pela fé. Mesmo em sua vida imperfeita, mesmo em sua vida fraca, fraquejada ou de lutas contra o pecado, que nós vamos analisar isso nesse estudo, né? Mesmo nessa situação, o cristão ele tem que refletir a imagem do Evangelho. Apenas a imagem do Evangelho. O cristão ele não tem que dizer para as pessoas o que ele faz, o que ele deixou de fazer e o que ele pretende fazer. O cristão ele se preocupa em dizer o que Cristo fez por ele, o que Cristo está fazendo por ele e o que Cristo fará. Esta é a preocupação do cristão. É apenas pensar em Jesus, apenas falar sobre Jesus. Por quê? Porque ele vê em Jesus a riqueza dos tesouros ocultos em Deus. Ele reconhece que a sabedoria está realmente no Evangelho. Então, isso passa a ser para ele a base fundamental para a sua vida. Aqui no livro Caminho a Cristo, no capítulo 8 do livro Caminho a Cristo, diz assim: a transformação do coração, pela qual nos tornamos filhos de Deus, a Bíblia chama de novo nascimento. Também é comparada à germinação da boa semente plantada pelo lavrador. Então, veja, a transformação do coração é essa transformação do coração que nos torna filhos de Deus. Agora vamos entender melhor isso. Será que o meu coração convertido foi o meu coração convertido que me tornou filho de Deus? Ou foi a vida e a morte de Jesus que me tornou filho de Deus? Esse é o ponto que nós precisamos agora analisar. E por que eu estou dizendo isso? Porque aqui ela está dizendo o seguinte: a transformação do coração pela qual nos tornamos filhos de Deus. A Bíblia chama de novo nascimento. Só essa parte inicial nós temos que começar a pensar nisso. Veja, aqui ela está dizendo que a transformação do coração ela é chamada de novo nascimento. Mas veja, ela diz que pela qual nos tornamos filhos de Deus. Será que é a transformação, a conversão do meu coração que me torna filho de Deus? Porque se for isso, então como explicar este texto na luz da justificação pela fé? Porque a justificação pela fé foi a vida perfeita e a morte perfeita de Jesus em meu lugar. E compreender isso é compreender a salvação que Jesus já me deu, mesmo eu não tendo sabido antes. Como diz lá em Romanos 5:20, que quando nós ainda éramos inimigos de Deus, Cristo deu a sua vida por nós, pecadores. Por outro lado, a senhora White está dizendo que a transformação do coração é a que nos torna filhos de Deus. Mas por que ela disse isso? Para nós compreendermos isso, existe um texto que diz o seguinte, está aqui na primeira carta de João, no capítulo 3. Primeira carta de João, capítulo 3, versículo 1. Diz assim, ó: vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conhece a Ele. Vejam bem isso. O amor de Deus por nós nos mostra que Deus nos considera como filhos dele. Essa filiação que Deus adota na pessoa de Jesus Cristo, que é o nosso substituto, exatamente esta filiação é o evangelho puro, é o número 1, porque é uma obra de Deus em Jesus Cristo, fora de nós. Quando nós nos tomamos consciência, quando nós tomamos consciência da verdade disso,
ocorre em nosso coração a transformação de experimentarmos essa filiação de Jesus com Deus. E essa experimentação que passamos a ter, ela passa a ser dentro de nós. Agora veja, por que a senhora White disse que a transformação nos torna filhos de Deus? É porque a transformação, não é porque a transformação do coração seja mérito, ou motivo, ou causa para sermos filhos de Deus. Não é isso. É que a transformação do coração é a consciência obtida acerca da filiação que Jesus Cristo teve em Deus quando ele viveu perfeitamente aqui na terra e quando ele veio a morrer na cruz. Quando ele veio aqui como um homem para nos substituir. Então, quando Jesus fez isso, Deus nos declarou como filhos dele. Mas mesmo que não soubéssemos disso, Deus nos declarou como filhos dele. Independentemente de sabermos. Agora veja, quando nós sabemos disso, quando nós conhecemos isto, ocorre a transformação do coração. Então, a transformação do coração é saber que você é filho de Deus por causa de Jesus Cristo. Saber disso é transformação do coração. Não é saber primeiro para depois o seu coração ser transformado. Não é bem isso. A transformação do coração é exatamente no mesmo instante em que você conhece sobre a filiação de Jesus Cristo a Deus, fora de você, fora de sua experiência, no passado, em Deus, apenas em Jesus Cristo. Então, quando eu estou sabendo disso, é que ocorre exatamente no mesmo instante a transformação do meu coração. Então, isso significa que conversão é saber que Jesus Cristo viveu e morreu por você. Transformação do coração ou conversão do coração significa saber, significa conhecer Jesus. É isto que significa. Agora veja, e o caso do ímpio? O ímpio também passa a conhecer isso. Ele passa a conhecer também que Jesus Cristo viveu uma vida perfeita e que Jesus Cristo se tornou filho de Deus no lugar dele. Isso é verdade. Só que no momento em que ele conhece, o ímpio, ele não aceita em nada do que ele está sabendo. Desde quando ele começa a saber acerca do evangelho, mesmo que isso seja inconsciente a ele, no seu inconsciente, ele já está rejeitando sem ele perceber que está rejeitando. Depois disso, quando ele é encaminhado à pergunta, você aceita Jesus? E ele diz não, ele não concorda, ele não aceita, é resultado das rejeições íntimas, inconscientes, que ele já estava tendo antes. Então é uma coisa muito sublime, subliminar. Ele não percebe que já estava rejeitando Jesus. Agora, aquele que obtém a conversão, ele já estava aceitando Jesus desde mesmo a ser atraído a Jesus, quando ele estava sendo atraído a Cristo. Então, quando ele estava sendo atraído para conhecer Jesus, ele já estava aceitando. Então, é um processo longo, o processo de preparação para a conversão. É um processo longo, que é desde quando a pessoa nasce, que ela vai sendo atraída, atraída, atraída. E no caso daquele que irá rejeitar a Cristo, é um processo também longo, só que é uma rejeição constante desde quando ele nasce, porque ele sempre está resistindo. Jesus chama ele e ele sempre resiste à atração, sempre resiste à atração. Até que chega um dia em que ele conhece a Jesus, ele tem toda a oportunidade de saber o evangelho puro, escuta, ele fica horas ouvindo o estudo, né? Só que no seu inconsciente ele já vai rejeitando desde o início. Mesmo ele sendo educado, não falando nada para você, estando em silêncio, mesmo ele sorrindo, mesmo ele até se emocionando de certa forma, porque a verdade sempre realmente emociona, mexe com a pessoa, mas em todos estes aspectos não quer dizer que ela vai aceitar o evangelho. Ela já vai estar ali mesmo rejeitando ao ponto de depois dizer
que não concorda, que não aceita, tá? Então, não existe diferença entre aquele que vai aceitar e aquele que irá rejeitar. Não existe diferença nesse procedimento de o Espírito Santo estar trabalhando na mente da pessoa para compreender a verdade. Então, por isso que o Espírito de Profecia diz que a transformação do coração, pela qual nos tornamos filhos de Deus, então é por meio da transformação que nos tornamos filhos de Deus. Ou seja, a transformação é o conhecer a verdade. A transformação é conhecer Jesus Cristo. É conhecer, no mesmo instante, o Evangelho. Só que você conhece um Evangelho operado fora de você. Um Evangelho meritório, aceito como perfeito, diante de Deus, fora de você, fora da sua experiência, tá? Porque é assim que o Evangelho paga a sua salvação. É assim que o Evangelho tira você da condenação e lhe garante vida eterna. Porque é uma experiência fora de você, é uma experiência em Jesus. Então, quando você conhece essa experiência, você é convertido no mesmo instante. Ocorre a transformação do coração. E a Bíblia chama de novo nascimento. Aí ela diz que também é comparada à germinação da boa semente plantada pelo lavrador. É agora que vocês vão entender que isso realmente é mais claro. Por quê? Por causa da semente. Como assim? Bom, a semente é a palavra de Deus. Então, o que é a semente? Literalmente, o que a gente faz com a semente? A gente pega a semente e a gente abre, né? A gente faz um vão na terra, existe um nome que agora eu não me lembro. A gente faz um buraco na terra e ali a gente coloca a semente e depois fecha e deixa ela ali ser germinada. Este é o procedimento para... Isso, numa cova, isso mesmo. Obrigado, irmã. Então, a gente faz este procedimento para a semente germinar, tá? Então, é esse o procedimento. Agora, veja. A senhora White aqui, ela compara a transformação do coração, ou o novo nascimento, com a semente sendo lançada no solo, né? Para ser enterrada. Bom, a semente lançada no solo para ser enterrada é o Evangelho. É o conhecimento do Evangelho. Então, é aqui que você percebe que a transformação do coração é conhecer o Evangelho, que é exatamente a semente vinda do alto, caindo sobre a terra e sendo sepultada. E ali, morrendo ela tendo que ser germinada. Isso tudo é Evangelho. Até nesse momento, o Espírito Santo está apenas revelando para a pessoa este conhecimento, esta verdade. É isso que está acontecendo. Se ela já está aceitando desde o início, porque ela, antes de conhecer o Evangelho, ela já estava aceitando a atração a Cristo, então, se ela já estava aceitando, então o que acontece? Esse processo que ocorreu em Cristo, como nosso Evangelho, como nosso mérito diante de Deus, de ele ter vindo a este mundo como uma semente, vivido neste mundo como uma semente, e depois ter sido sepultado, e após a sua sepultação, ele ter sido ressuscitado como germinando para fora da terra, esta experiência de Jesus, ela passa a ser a nossa experiência, quando nós estamos conhecendo a Jesus. E este processo, que é muito próximo, né, de nós sabermos que está acontecendo com Jesus e compreendemos que isso também está acontecendo conosco, é que acaba sendo, dando um resultado. Acaba dando um resultado. E qual resultado é esse? É que a semente que é sepultada e morta, que representa o Evangelho, que é Jesus, passa a ser o seu eu. Porque o seu eu também passa a morrer juntamente com a semente que é Jesus, porque você começa a ter aí uma experiência, né, com Jesus no momento de conhecer o Evangelho. Você também passa a passar pelo processo de vida e morte de Jesus, porque você também entende de que você está vivendo, só que a sua vida é cheia de pecados, e que você tem que morrer, só que Jesus é que morre no seu lugar. Então você morre também com Jesus. E essa morte com Jesus, no momento em que você conhece o Evangelho, juntamente nessa comparação, você vê a fusão do número 1 e do número 2 operada pelo Espírito Santo ao mesmo tempo.
Então, a obra de Deus em Cristo e a obra de Deus em você ao mesmo tempo sendo operada, é que você nota aí a transformação do seu coração, ou seja, a verdadeira conversão. É aí que a semente que é morta não é apenas Jesus, mas é também você, porque você também morre. Por isso que quando você morre com Jesus, quando Jesus passa a germinar debaixo daquela sepultura e passa a ser ressurgido na forma de uma planta ou de uma nova vida, você também passa a ter uma nova vida. Ao mesmo tempo, este processo todo que eu estou passando para vocês, ele ocorre em questão de minutos durante o conhecer a Jesus, tá? Então, é nesse processo que a pessoa passa a usufruir da conversão, do que significa ser convertida em Cristo. Por isso que a senhora White compara. Também é comparada a germinação da boa semente plantada pelo lavrador. Veja que a semente aqui ela já foi plantada pelo lavrador e é comparada à germinação. Por que é comparada à germinação? É comparada com a transformação, a conversão. Porque a germinação ela acontece no fundo do subsolo e ela acontece quando o eu está morto, está sepultado em Jesus Cristo. Assim como a ressurreição de Cristo aconteceu quando ele estava na sepultura. Então, é exatamente nesse mesmo procedimento que a germinação é que é comparada ao novo nascimento, tá? Então, essa é a experiência que nós temos com Jesus, no momento em que conhecemos o Evangelho, que já foi dado a nós como garantia de salvação e de filiação a Deus. E isso tudo vem antes de nossa conversão. Depois é que ocorre a conversão, quando nós conhecemos a verdade. Aí continua. Do mesmo modo, os que acabam de se converter a Cristo devem, como meninos novamente nascidos, crescer até a estatura de homens e mulheres em Cristo Jesus, ou como a boa semente lançada no campo, devem crescer e produzir fruto. Isaías diz que serão chamados árvores de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. Assim, da vida natural, pode-se tirar ilustrações que nos ajudam a compreender melhor as misteriosas verdades da vida espiritual. Então, é exatamente neste processo que a pessoa é convertida espiritualmente. Se não me engano, na página 249 do Mensagem aos Jovens, ou 248 ou 249, a senhora White ela diz que a fé é uma substância, ou é a substância. Então, se a fé é a substância, então, quando nós passamos a conhecer a Jesus, nós passamos a ter um relacionamento com ele primordial, de sabermos quem é ele. E quando nós ali sabemos quem é ele, o nosso eu é modificado, porque nós morremos e nós ressuscitamos, como ele também ressuscitou. E nessa ressurreição, somos convertidos. Passamos a ter uma nova vida, porque a substância da fé passa a ser brotada em nosso cérebro, tá? O nosso cérebro ele é constituído de mais de 80% de líquidos. Então, isso quer dizer que dentre todo esse composto liquefeito que há em nosso cérebro, há uma substância que ela é produzida pelo conhecimento da verdade. Essa substância é o que nós podemos chamar de fé. E ela é nos dada pela graça de Deus. E nós podemos exercitar esta fé que já existe em nós quando nós conhecemos a verdade em Jesus Cristo. Tá? E esse texto aqui, citado, que ela fala, citado por Isaías, encontra-se aqui, ó, em Isaías, no capítulo 61, no versículo 3. Ela aqui diz assim: a ordenar acerca dos tristes de Sião,
que se lhes dê glória em vez de cinza, óleo de gozo em vez de tristeza, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantações do Senhor, para que ele seja glorificado. Quando uma pessoa se converte para Jesus, ela se torna uma árvore, uma plantação de justiça. E o impressionante é que a árvore, ela não pode se movimentar. A árvore, ela é um objeto inanimado. Ela não pode se movimentar para lutar pela vida, pela sua própria sobrevivência. Isso significa que a árvore é totalmente dependente de Deus. Ela só pode crescer suas raízes para o fundo do subsolo ou crescer o seu tronco para cima para receber a luz solar. Mais nada além disso. Ela fica no mesmo lugar durante anos, às vezes até séculos. Como, por exemplo, a árvore chamada sequoia, que vive até 2 ou 3 mil anos. São árvores muito antigas e elas ficam naquele lugar por 2 ou 3 mil anos. Inanimadas, elas nem se mexem. E são muito bem nutridas, são muito bem protegidas pelas folhagens delas mesmas, contra fortes raios do sol. E elas recebem toda a hidratação, o refrescor da água que vem no subsolo. Elas não executam nenhum esforço para obterem estas bênçãos. Assim também é a pessoa convertida em Jesus. Isso significa que quando a pessoa conhece a Jesus e entende de que ela não fez esforço nenhum para ser salva, para obter a vida eterna, assim também, a partir daquele momento, ela deverá continuar vivendo em Cristo Jesus sem depender de seus esforços. Mas ela deve depender única e exclusivamente do poder de Deus na vida dela. É isso que significa permanecer em Jesus. Nós nos encontramos com Jesus, então nós temos que nos permanecer nele, porque é aí que se entende o sentido de ter uma vida convertida. O nosso eu morreu no momento que conhecemos a Jesus e ele deve continuar morto durante todo o período de nossa vida cristã e dependentes de Deus. O problema é que nós não aceitamos isso facilmente. É aí que nós vamos entrar mais para frente sobre a luta que existe entre a carne e o espírito contra a carne. Esse é um ponto que a gente vai ter que estudar dentro deste assunto da santificação. Mas tudo isso acontece por meio da fé, tá? Porque a fé nos é dada. Por exemplo, ela vem justamente aqui em Romanos, no capítulo 10, no versículo 17, que diz o seguinte: de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Quando a pessoa ouve a palavra de Deus, ela passa a ter o dom da fé. O dom da fé é carregado por uma via. E essa via é a linguagem de Deus, é a palavra de Deus. Quando nós ouvimos, os nossos ouvidos não se mexem para obter o som. O som da linguagem de Deus naturalmente entra nos nossos ouvidos. Isso significa que mesmo para ouvir o evangelho, não depende de nossa força ou de nossos esforços, mas depende do poder de Deus a realizar a mudança em nosso coração, porque é a linguagem de Deus que vem até nós, que vem ao nosso ouvido e que gera dentro de nossa mente a substância da fé, tá? Então, quando isso acontece, o eu recebe o golpe de morte. Então, isso quer dizer que a fé, ela é, na verdade, um veneno mortal para o eu. O eu não trabalha junto com a fé. O eu não aceita a fé. Mas a fé, ela é um golpe mortal contra o eu. Porque a fé, ela não direciona a sua inteligência para a sua capacidade própria. E nem para com seu próximo. A fé, ela vai nortear ou guiar a sua inteligência para algo que você não vê,
para Deus. Por isso que o apóstolo Paulo, no livro de Hebreus, no capítulo 11, no versículo 1, diz o seguinte: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Então, a fé, ela tem duas características. Ela é fundamento e é evidência, e é prova. Agora, veja, como que a fé pode ser o fundamento? Então, a fé está acima da justiça de Cristo, é isso? Não. Nada que é operado em você está acima da justiça ou da vida perfeita de Jesus, que é a justificação pela fé. Jamais. O que acontece é que a fé, ela vai dirigir a sua inteligência para o firme fundamento. O firme fundamento é Jesus Cristo. A fé não vai dirigir a sua inteligência para você mesmo, para a sua capacidade. Por isso que a fé, ela se torna firme fundamento, porque a fé é uma linguagem que identifica o que você não vê. Assim como o seu eu identifica tudo o que você vê, tudo o que você sente, a fé identifica tudo aquilo que você não vê, tudo aquilo que você não sente. E quando a fé faz isso, a fé, ela te dá evidências de que estas coisas que você não sente e não vê existem. Por isso que Paulo diz que a fé também é prova das coisas que se não veem. Tá? Então a fé, ela te dá os dois parâmetros, o fundamento que é Jesus, e ela te dá evidência ou convicção plena de que Deus existe e que ele já te deu a vida eterna. Então você tem uma compreensão dupla. A compreensão de que ele existe, que é aquilo que você não vê, e a compreensão do firme fundamento, que é Jesus, e por causa disso você está salvo, você tem a vida eterna. Uma coisa importante também é entendermos isso. Por que que a palavra de Deus consegue brotar a fé na nossa mente? Por que que tem que ser pelo ouvir? Acontece que a fé, ela é um dom espiritual. E sendo a fé o dom espiritual, a fé, ela promove a constante morte do eu. Porque o eu, ele não aceita as coisas espirituais. O eu só aceita coisas carnais ou coisas visíveis, coisas que você pode sentir. Mas a fé, ela não é assim. A fé é um instrumento divino, é um dom divino que vai exercer um trabalho, tá, de manter o seu eu amortecido. A fé vai fazer esse tipo de trabalho na sua vida. Só que a fé, ela só tem força nesse nível de fazer o seu eu ser mortificado se ela for nutrida pela palavra de Deus. Se a fé não for nutrida pela palavra de Deus, ou conduzida pela palavra de Deus, a fé vai perder a força dentro de você e o seu eu vai começar a se tornar mais forte, tá? Então é isso que você tem que compreender. Agora, por que que a palavra de Deus, ela brota a fé dentro de nós? É porque a palavra de Deus é uma linguagem espiritual. Para você entender melhor isso, você tem que entender uma coisa. Só que essa linguagem, ela é humana. É uma linguagem humanizada. Ué, mas não é uma linguagem de Deus, uma linguagem divina? Sim, é linguagem divina. Mas ela é também linguagem humana. Como assim? Acontece que a palavra de Deus, ou seja, o Evangelho, é a união, é uma linguagem que une a humanidade e a divindade. Na mesma informação, no mesmo mecanismo de comunicação. Tá? Então, a linguagem, ela é a união da divindade com a humanidade de Jesus. A linguagem do Evangelho. A linguagem do Evangelho é a união da divindade com a humanidade de Jesus. Quando isso acontece,
que é o evangelho, ou seja, quando alguém ensina o evangelho, a palavra de Deus consegue transmitir, comunicar substâncias ou um poder espiritual que vai brotar na sua mente a fé, o dom da fé. Então a fé, ela só pode vir pela palavra de Deus. Ela não pode vir por sensações, ela não pode vir por coisas visíveis. Ela não pode vir por nada que seja carnal, visível, tá? E preso à nossa dimensão. Tem que vir realmente proveniente, realmente diretamente de Deus. Então, é proveniente de Deus, é proveniente do evangelho que vem de Deus. Quando nós ouvimos o evangelho, a pessoa se converte. Quando a pessoa ouve outro assunto qualquer que não seja evangelho, mesmo que este assunto esteja na Bíblia, existem assuntos na Bíblia que são estudados tecnicamente. Por exemplo, a cultura dos judeus, a cultura dos fenícios, a cultura dos amonitas, a cultura dos jebuseus, o estudo sobre os povos daquela época, todos esses povos estão relacionados na Bíblia. Mas esses estudos não produzem a fé em você. Não vai produzir. Por que não? Porque o conhecimento que vai ser tratado não é conhecimento espiritual. É conhecimento histórico, cultural, visível, literal, que aconteceu no passado. Tá? Que vai fazer parte da história humana. Então, isso é visível. Então, isso não brota a fé. A fé, ela deverá vir de um conhecimento fora da esfera de nossa humanidade, fora da esfera da natureza criada. Ela deve vir realmente do trono de Deus. E este conhecimento somente é o Evangelho. O Evangelho, assim, colocado ao ser humano, comunicado ao ser humano, que é a justiça comunicada, faz com que ocorra a germinação da fé na mente humana. É isso aí que ocorre a conversão. É a transformação do coração. Acontece de repente. Não é um processo longo, não. Não existe conversão longa. O que existe é a conversão imediata. A pessoa realmente se converte de maneira imediata. Tá? Aqui, no Caminho a Cristo, ela continua assim, ó. A ciência e a habilidade do homem não são capazes de produzir vida no menor objeto da natureza. É unicamente mediante a vida que o próprio Deus comunicou que a planta ou o animal vivem. Assim, é somente por meio da vida de Deus que a vida espiritual é gerada no coração humano. Então, traduzindo essa frase, a gente pode entender o seguinte: assim, é somente por meio da vida de Deus, ou seja, o número 1, o Evangelho em Cristo Jesus, que a vida espiritual, ou seja, o número 2, que é a nova vida em nossas vidas, é gerada no coração humano, dentro de nós, em nosso espírito. A menos que o homem nasça de novo, não pode receber a vida que Cristo oferece. Para você receber a vida que Cristo oferece, e aí é que é uma coisa mais maravilhosa ainda, a gente ainda tem um tempinho, tá? Vou dar mais só um tempinho aqui. É o seguinte, quando você nasce de novo, que é a nova conversão, a nova vida real em Cristo, isso aconteceu porque aconteceu com Jesus. É isso que eu quero que você comece a entender agora e pôr isso na sua mente. Tá? Você vai ter que começar a acostumar a pensar dessa maneira. Por que é que eu nasci de novo? Você nasceu de novo porque você morreu. Tá, então por que eu morri? Você morreu porque Jesus morreu. E por que eu nasci de novo? Porque Jesus ressuscitou. E por que eu não posso me salvar pela minha própria força? Porque antes de Jesus morrer, Jesus viveu uma vida que só Deus aceita, que Deus apenas aceita essa vida. Deus não pode aceitar a sua vida. Deus, ele não pode aceitar a sua vida. Deus só pode aceitar a vida de Jesus. Então, olha só o que é impressionante nisso. O impressionante é o seguinte: quando você ainda não se converteu e começa a conhecer o Evangelho, você conhece a vida de Jesus. Você conhece a obediência perfeita que só Jesus fez aqui na Terra. É isso que é conhecer o Evangelho.
E aí, quando você conhece isso, você compara com a sua vida. E quando você compara com a sua vida, você começa a morrer. Porque a sua vida não aguenta a vida de Jesus. Porque a perfeição é só a vida de Jesus. A sua vida é imperfeita, é pecado. Então começa o pecado a morrer. A vida de Jesus é a própria lei de Deus. É a própria lei de Deus. A lei de Deus, ela mata o pecado. Ela mata o pecado. Então, quando você começa a conhecer Jesus, o que acontece? Isso antes de você se converter, entenda bem. Quando você conhece a Jesus, durante o processo de conhecimento a Jesus, você começa a morrer. Porque a lei de Deus está matando você. E a lei de Deus é a vida de Jesus. É a vida perfeita dele. Aí você começa a morrer, morrer. E aí você vai começando a entender que a sua vida não é nada, que a sua vida é menos do que nada. Então quer dizer que você, na verdade, nem existe aos olhos de Deus, porque você está morto. Você começa a compreender quem é realmente você. Porque você é o pecado e Jesus é a lei de Deus, é a perfeição. Aí, quando você morre, você só toma consciência de que você morre quando você fica sabendo que Jesus também morre. Quando Jesus morre, você morre também. Você morre com Jesus. É a semente sepultada. É a semente sepultada. Isso tudo é evangelho, gente. Tá? Isso tudo é evangelho. Mesmo que esteja acontecendo com você essa morte. Mas é evangelho. Veja bem, o Espírito Santo está apenas mostrando para você. Ele ainda não está transformando o seu coração. Ainda não. O seu coração ainda não está sendo transformado. O que está acontecendo com o seu coração aí é a revelação do pecado que você é, que eu sou. Essa revelação precede, é antes da transformação de nosso coração, do Espírito Santo operar dentro de nós. Tá? Então, quando é que o Espírito Santo opera dentro de mim? Se até o momento o Espírito Santo só está me mostrando quem eu sou, pelo Evangelho, pela justificação pela fé. É quando você entende que Jesus ressuscitou. Por quê? Porque quando você entende, é quando você entende que Jesus morreu. Quando você entende que Jesus morreu e o significado dessa morte, é aí que você renasce, porque Jesus também ressuscita. É exatamente aí. Quando você entende o significado da morte de Jesus, você ressuscita. Porque você, no seu íntimo, aceita esse significado, você aceita essa realidade. O Espírito Santo aí sim começa a transformar dentro de você, dentro do seu coração. Aí se inicia a germinação. Por isso que ela fala que é a germinação da semente já enterrada, que é a transformação do coração. E a transformação do coração é o conhecimento da justificação pela fé. É o conhecimento da verdade fora de você. Do Evangelho número 1. Quando isso acontece, é que você é convertido. Então, todo este processo, é importante que vocês memorizem, é que acontece conversão. Por isso que ela está dizendo aqui, ó, assim, é somente por meio da vida de Deus que a vida espiritual é gerada no coração humano. Então, o que é essa vida espiritual, Edilson, que é gerada em mim e que promove ou produz em mim o novo nascimento? Você sabe que vida é essa? Essa vida é a ressurreição de Jesus. Mas não é apenas isso. Essa vida é a vida perfeita que Jesus viveu e que ele começa a trabalhar dentro de você. E se você deixar que essa vida nova, perfeita, comece a entrar dentro de você, você começa a aprender a vencer seus pecados. Por quê? Porque Jesus venceu todos os pecados. É por isso que é dito aqui, ó, a menos que o homem nasça de novo, não pode receber a vida que Cristo oferece. Essa vida que Cristo oferece é dupla. É a vida eterna, física e literalmente falando, que Cristo quer lhe dar, e é a vida espiritual, que é a nova vida que você começa a ter dentro do seu interior, dentro do seu coração. Tá? Na verdade, é a mesma vida. É a mesma vida. O que acontece é que há uma diferença apenas
no seu estado. O estado ou físico, literal, é a vida eterna que nós obteremos na glória. E o estado espiritual é o momento em que você está convertido agora, aqui na Terra. É o momento em que você é uma nova criatura com Jesus, tá? Então, eu vou parar por aqui, gente. Nós verificamos aqui o capítulo 8 do Caminho a Cristo, que é chamado Crescimento em Cristo, tá? Páginas 58 e 59. E nós, hoje, passamos a entender o que é realmente conversão, tá? Então, a conversão é exatamente esse processo que ocorre dentro do ser humano e acontece em questão de minutos, em questão de segundos, tá? Porque quem vai estar operando esse processo tão complexo é o Espírito Santo. Então, só ele sabe fazer isso, tá? Só ele sabe realmente converter uma pessoa. Nós não sabemos, não temos ciência nenhuma para isso, nós não temos nenhum tipo de conhecimento. Para vocês terem uma ideia, nem os anjos celestiais sabem converter a mente humana, tá? Ninguém sabe, somente Deus sabe converter, tá certo? Então, aqui eu concluo essa parte com vocês, tá bom? Sobre a santificação que começou hoje o nosso estudo. Então, este é o tópico inicial sobre a questão da conversão e uma parte inicial da fé. No sábado que vem, eu vou detalhar mais acerca da fé, tá? Que aí eu quero mostrar para vocês que a fé ela passa a ser o canal da comunicação dessa nova vida, tá? E esse canal só pode ser revitalizado pela palavra de Deus, que é o Evangelho sendo ouvido, sendo estudado, sendo praticado no dia a dia, tá? Então, eu vou terminando por aqui, tá? Com este assunto. Que Deus abençoe a todos vocês. Eu vou encerrar, então, com uma oração e vamos, então, orar, pedir a Deus a paz sobre nós, ok? Maravilhoso Pai, mais uma vez, Tu nos dotaste de luz vinda de Ti para entendermos mais profundamente acerca da conversão do nosso coração. E nós somos gratos a Ti porque Tu realmente tens operado em nossa vida. Agradecemos a Ti pelo conhecimento da verdade do Evangelho. Dê-nos um excelente sábado, de restante de dia, e dê-nos também uma nova semana cheia de vitórias e cheia de bênçãos provenientes de Ti. Agradecemos a Ti por tudo, em nome do Senhor Jesus.